gente, tudo bem? Na aula de hoje eu gostaria de falar sobre a pronúncia das sílabas DE, DI, TE, TI. Na classe de hoje me gostaria de falar sobre a pronunciação das sílabas DE, DI, TE e TI. Se nós fuéramos pronunciar estas sílabas, como lo seria em espanhol? Bueno, es obvio, ¿verdad? Pero em português quizás não seja tão óbvio. Em português, alguns vão dizer tatetitotu, dadedidodu, assim como em espanhol. Pero hay los que dicen tatechitotu, dadedidodu. Essas são coisas regionais, é questão de acento. Pero isso implica em muitas cositas em la pronunciação de las palavras dentro de uma frase. Vamos a ver algumas. Em la pronunciação que estamos estudando, a sílaba TI é pronunciada sempre como chi. Atenção, por que eu puse uma T à frente da CHI? Porque se for assim, os brasileiros leem como chi e não como chi, ok? Então, para que seja chi, escrevemos assim. Então, a TI sempre se vai ler, se vai dizer como chi. Então, tia, ártico, ativo, apostila, ti. E aí vamos recordar da regra da classe passada, em que quando temos a letra E ao final da palavra, como é que pronunciamos? Como se fosse uma I. Se há uma TE ao final de uma palavra, então a pronunciação também vai ser como ti, porque afinal a letra E se vuelve uma I na pronunciação e TI igual a ti. Então, ti também. Então, aqui não vamos pronunciar como gente, sino gente, mentes. De acordo com a regra, não importa se está em singular, mente, ou em plural, mentes. Assim pronunciamos igual. Leites, quente, noites, abacate, artes, ti. Professor, por que aqui dijiste tatechitotu, pero aqui é ti e não te como aqui? Quando os brasileiros estão ponendo ênfase em alguma coisa ou quando estão pronunciando apenas sílabas, querem destacar uma coisa, nós solemos pronunciar de uma maneira como está escrito. Pero aqui é um pronombre, igual que este. Bueno, um pronombre também como este, no que é o mesmo pronombre. Pero aqui, por exemplo, é eu amo a ti. Eu amo a ti. E aqui seria como eu te amo. Eu te amo. A pronunciação é a mesma. Quando está em uma palavra, então sim se aplica a regra. Quando está em meio a uma frase, também se aplica a regra. E como a regra da classe anterior, caterete, tiete, até. Por quê? Porque tem uma tilde. E como se vuelve a famosa frase atribuída a Sócrates: Conócete a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a pronunciação se vuelve a mesma para os dois pronombres. Conhece-te a ti mesmo. Em espanhol, sabemos que o pronombre se pega ao verbo. Em português, nós separamos por um guião. Então, como aqui é final da palavra, se vuelve uma I. E aqui também. Por isso, conhece-te a ti mesmo. Pero, professor, dijiste que isso depende da região, do acento de uno? Sim, isso depende. Estamos dizendo que é assim, estamos aprendendo assim, de acordo com as regras de pronunciação que estamos aprendendo, que é explicado na primeira classe. Pero existem outras maneiras de pronunciar la T. Por exemplo, há gente que diz gente, há gente que diz gente, e há gente que diz gente. E há outros, que dizem gente, gente, como se não vier uma vocal ao final. Então, há gente que vai pronunciar como gente, mentes, leites, quente. Há gente que vai pronunciar como gente, mentes, leites, quente. Há outros como gente, mentes, leites, quente. E outros como gente, mentes, leites, quente.
Entonces, eso depende mucho de la región donde uno vive, cómo creció, cómo es su acento. ¿Está bien? Vamos al próximo. Lo mismo que hemos aprendido con la TE, TI, se aplica también a la DE, DI. Entonces, la DI siempre pronunciamos como G, G. Aquí pueden escoger la mejor manera que se aplique a la pronunciación de ustedes, que les parezca mejor. Pero, comparándose al inglés un poco, es la misma pronunciación de jeans, esa primera sílaba, jeans, G, G. Entonces, como pronunciamos? Dia, diferente, diz, audição, adivinhar. Os brasileiros têm uma costumbre de aportuguesar algumas palavras. Então, por exemplo, essa palavra, heredia, como muitos conhecem em Costa Rica, um brasileiro poderia ler heredia, heredia. Os brasileiros também fazem uma coisa muito peculiar. Sempre quando há uma consonante muda, nós agregamos uma i ao lado dessa consonante. Então, a palavra abogado, que em português se escreve assim, se diz advogado e não advogado. Advogado, não, sino advogado, como se houvesse uma i ao lado dessa letra D. Então, atenção, sempre quando veem uma consonante muda, os brasileiros vão pôr uma i ao lado. Então, seguindo a regra anterior, a E ao final da palavra se pronuncia como I, ¿verdad? Então, a DE também se vai pronunciar como D. Então, cidades, bondade, bondes, fidelidade, bodes, jade, saudades. E se há uma tilde, a E continua igual, assim como a regra da classe passada. Então, dende, de. Agora vamos a los trabalínguas. Para ouvir o tique-taque, tique-taque, tique-taque. Depois que um tique toca, é que se toca um taque. Para ouvir o tique-taque, tique-taque, tique-taque. Depois que um tique toca, é que se toca um taque. Quando digo, 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 digo. Não digo Diogo. Quando digo Diogo, digo Diogo. Não digo Digo. Quando digo Digo, digo Digo. Não digo Diogo. Quando digo Diogo, digo Diogo. Não digo Digo. Aí dos mas. Tinha tanta tia, tantã. Tinha tanta anta, antiga. Tinha tanta anta que era tia, tinha tanta tia que era anta. Tinha tanta tia tantã, tinha tanta anta antiga, tinha tanta anta que era tia, tinha tanta tia que era anta. Na última, um doido destes de pedras, por nome Andrônico André, casado com Dona Aldonça, que em vez de dois, tinha um pé. Um doido destes de pedras, por nome Andrônico André, casado com Dona Aldonça, que em vez de dois, tinha um pé. E essa foi a classe de hoje. Hasta luego!